Rádio Gilão, em 98.4 Tavira e 94.8 Algarve e online radiogilão.com. Sempre consigo, em cada dia. E cá estamos nós nesta segunda-feira. Relativamente ao nosso apontamento de hoje, qual é a tua sugestão proposta? Pronto, o tema deste apontamento quis colocar como: tem dificuldades nas mudanças de estilo de vida? Adapta e não desistas, porque tudo requer mudança, requer muita adaptação e nós queremos tudo logo de uma vez, o típico português, nós queremos as coisas para ontem. Sim. E estas coisas requerem calma, nós queremos fazer logo, mudar a nossa vida e colocá-la de patas para o ar, que é para ver se conseguimos nos encaminhar, mas muitas vezes nós começamos com aquela força toda de vontade, fazemos tudo 2-3 dias, mas depois realmente foi assim um choque muito grande e se calhar não temos capacidade emocional ou mesmo nossa rotina de vida não permitir e então acabamos por desistir. E não devemos fazer, porque se nós começarmos e quisermos fazer essa mudança, por alguma razão e com algum objetivo nós temos. A isso, por isso nós temos de olhar para essa questão de, ok, se eu quero fazer mudanças para ter este objetivo, se eu for desistir, esse objetivo não se vai concretizar e eu não vou ter mudanças na minha saúde, no meu bem-estar, na minha questão do peso, na minha saúde, pronto. Qualquer seja o objetivo que a pessoa tenha com a mudança do estilo de vida. Por isso, nós temos de adaptar. Se essas mudanças de início não resultaram, nós não vamos desistir, senão mudanças não vão surgir, então vamos tentar adaptar-nos. E isso em que aspecto? Pronto. Que normalmente isto é sempre uma história que se repete. Nós começamos muito bem e depois, então, por estas questões todas, acabamos por desistir. Desde eu não tenho tempo por causa do meu trabalho, os meus filhos, o meu tempo que tenho livre fora do contexto de trabalho é tudo para os meus filhos, mas se nós não tivermos saúde e o nosso corpo não estiver em condições, nós não vamos ter qualidade de tempo com os nossos filhos. Os meus filhos, os meus netos, gosto sempre de dar a questão dos netos, os meus netos, ele está no chão para brincar, eu só me queria agachar para poder dar-lhe a mãozinha, ajudar a subir, mas eu não consigo porque me dói. Ou, tenho um filho muito agitado, gosta de andar de bike e vai correr e fazer coisas em casa e ainda tenho que estar lá para acompanhar. Mas isto é muito triste. Sim. Pronto, estas questões, ou mesmo por questões de stress, ou para quem ainda está a estudar, independentemente das idades, acaba por não ter tempo, ou a energia, ou a parte emocional para isto, e então acabamos por deixar as nossas mudanças de lado devido a essas questões. E depois ficamos a pensar, eu não consegui aguentar estas mudanças, eu sou fraco, não consegui focar-me o suficiente, não tenho estofo para isto, e então é aquela bola de neve de ansiedade, depressões e as nossas questões emocionais de não és capaz, e a gente entra nessa como costumo dizer, pessoal mais novo, nessa vibe, nessa energia e acabamos sempre por desistir e nem sequer vamos tentar depois e então essas mudanças e as nossas melhorias que queremos fazer nunca vão acontecer. Então a gente acaba por se sobrecarregar e isso causa desistência. Então temos de simplificar e adaptar as questões. Ok, eu pus então que quero treinar todos os dias da semana. Dias úteis, o fim de semana é para estar em casa, não sei o quê. E os 5 dias da semana para mim, para treinar, é muito difícil, é muito desgastante, a minha rotina não dá. Tenho que tirar tempo, se calhar, que vou às compras e buscar os miúdos e o que é que seja que a pessoa tenha nas suas rotinas e realmente não consigo encaixar o treino, ou se encaixar já me vai mexer comigo e a minha logística de tarefas domésticas e coisas pessoais e não consigo, é muito estressante para mim. Ok, em vez de irmos as 5 vezes a semana, vamos colocar 3 dias da semana, tendo em conta que o fim de semana é para estar em casa e crianças, etc. Mas mesmo assim durante a semana é muito difícil, não consigo e só consigo mesmo nos dias que eu tenho mais calma. Então se calhar adaptamos e trocamos. Durante a semana, depois é a rotina toda de trabalho, miúdos, coisas, etc. Estudar. Ao fim de semana que eu tenho mais calmo, consigo realmente estabilizar um bocado. Vamos pôr ali pode ser uma coisa momento, em família depois, não é? Exatamente, pode-se colocar como se for um momento em família. Invertemos então o papel de, em vez de durante a semana aplicarmos o treino, colocarmos ao fim de semana. Pronto, é estas questões de adaptações que poderemos tentar fazer essa abordagem. Mesma coisa que disse, não dá então os 5 vezes da semana os 3, mas mesmo assim os tempos de treino para mim, 1 hora no dia depois do trabalho é muito agitado, é muito puxado para mim.
ok, vamos reduzir para 45 minutos. Querendo ou não, tendo aqueles 15 minutos de margem, já dá para a pessoa se reestruturar e conseguir encaixar tudo nas suas rotinas. Mas mesmo assim, 45 minutos ainda é muito, nada. Treino meia hora. Meia hora é o suficiente. É melhor do que nada. E as questões de intensidades têm de ser muito, muito intenso para queimar o maior número de calorias nessa meia hora? Não, começa com calma. Devagarinho. Menos repetição, menos repetições de exercícios, ou para quem gosta de ir caminhar, correr, começa com umas distâncias mais curtas e depois ao longo do tempo, sim, se a pessoa já tiver capacidade de condicionamento físico para isso, sim, aumentar a intensidade nesse tempo. Isso requer sempre uma questão de ter noção como é que a pessoa está em termos físicos para poder dar a intensidade que consegue. Também podemos fazer essas adaptações em questão de alimentações, imaginem. A contar o número de calorias, que é o que normalmente os nutricionistas pedem. Isso para mim não resulta, balanças e pôr o prato e contar o arroz. Para mim, não dá, estressa. Calma, adaptamos. Em vez de pôr mais massa, mais arroz, mais hidrato de carbono, pôr mais verdinhos no nosso prato, mais legumes ou mais quantidade de proteína, que é o que principalmente nós temos de consumir. Não gosto tanto de comer tanta carne, se calhar pôr outra fonte de proteína no prato, seja grão, feijão, pronto, isso é para os meus colegas da parte de nutrição, mas é uma questão de abordarem-nos e dizer, para mim contar calorias não dá, isto estressa-me, e para mim isto, eu quero já deixar isto de lado e comer o que eu quiser. Calma, não resulta estas contagens, estas matemáticas, pronto, adaptar e pedir então uma ajuda a eles nas questões da parte alimentar. Também dentro da questão da alimentação, para mim os fins de semana é caótico, a questão do álcool, eu gosto de beber, gosto de estar à vontade, pronto, mas dizem-me sempre que tens de cortar, tens de deixar de beber, e isso causa ansiedade. Adaptamos. Em vez de beber os 3 copitos de vinho ou 4, quando a pessoa se gosta de esticar um bocadinho mais, ou com as cervejas beber ali umas 4, 5, adaptar para 2 cervejinhas, 2 copos e ir reduzindo aos poucos. Ou para quem não bebe bebidas alcoólicas, a questão dos refrigerantes, tentar aos refrigerantes que tenham menos quantidades de açúcar, ou até tentarem mudar ali um bocadinho a nossa mente, começar a beber águas com gás, que tenham uns sabores diferentes, ou até mesmo dentro da água com gás, por um limão, ou um saco, aqueles do chazinho, pronto, para ter um sabor assim diferente e tentarmos nos enganar o nosso cérebro, né? Que a gente gosta de ter sempre ali a bidezinha com aquele saborzinho. Pode ser uma adaptação, uma troca, mas pronto, isto para dizer que nós queremos logo fazer estas mudanças todas, tipo treinar o máximo de dias possível, o maior tempo possível, na maior intensidade possível, deixar logo de comer as coisas menos boas e que realmente fazem-me sentir bem, queremos logo tudo, mas depois a gente está ali os 2, 3 primeiros dias, mas depois é um choque muito grande. Sim. Por isso, em vez de fazer logo essas mudanças, com calma, vai adaptando. Isto, pronto, né, eu falo de uma forma generalizada, mas cada estilo de vida, cada um tem o seu estilo de vida diferente, as suas abordagens, somos todos iguais, mas todos diferentes ao mesmo tempo, e isto pode resultar para certas pessoas, outras não. Por isso, acho que a pessoa tem de se sentar com ela própria e dizer, ok, e pensar, ok, isto para mim não está a resultar, vou tentar então fazer algumas diferenças, uns ajustes, umas adaptações, para que não caia então nesta questão de sobrecarga emocional, eu não sou capaz, eu não fui feito para isto, desisto, e ficamos então na estaca zero, com excesso de peso, problemas de saúde, dores articulares e mal-estar constante, dói aqui, dói ali, pressão arterial alta, se calhar uma predisposiçãozinha para diabetes e todo o tipo de doenças associadas ao sedentarismo. Não nos vamos deixar cair nisso, vamos adaptando, mudanças e pouco a pouco. E devagarinho. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Sim. Quando a gente encontrar então aquela... Sim, mas tem que haver essa vontade própria, não é? Sim, a vontade, às vezes a pessoa começa com muita vontade e depois acaba por se perder aquele fogo, aquela vontade de início, mas é uma questão de rotina e consistência. Principalmente a consistência é tudo. Por isso comecem aos poucos, adaptando. Devagar se vai longe. Mantenham isso, exatamente. Isso. Fica a dica desta segunda-feira. Beatriz, obrigada. Obrigada. Boa segunda-feira. Boa segunda-feira. Até para a semana. Até para a semana. Obrigada. Rádio Gilão Tavira, em FM 94.8 e 98.4 e online radiogilão.com.